Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sexta-feira, que o nosso bom Deus nos dê um dia abençoado, cheio da sua presença, cheio de graça, sabedoria e força para todos nós. Aqui pelo Rio Grande do Sul voltou a chover no dia de ontem e estamos aí, passando novamente por essa situação de chuva que nos preocupa. Porém, não tiramos os olhos do Senhor. Aquele que nos sustentou até aqui, aquele que nos abençoou, continuará conosco. Nós oramos e cremos que essa chuva está passando e vai passar, e ela não será motivo para uma nova inundação. Nós cremos na mão e na bondade de Deus sobre todo o seu povo. Eu sei que temos amigos aqui no Devocional que nos ouvem de vários outros estados, até mesmo alguns em outros países, Temos muitos brasileiros, muitas pessoas que falam a língua portuguesa, que nos ouvem em outras nações. E eu sei que todos estão orando pelo povo aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil. Agradecemos as orações e pedimos que você continue intercedendo por tantas pessoas que precisam de um socorro de Deus nesses dias. Não é apenas mantimento, não é apenas uma casa, é um socorro para suas almas. O ser humano precisa cada vez mais estar firmado em Deus, para não se abalar diante das circunstâncias dessa vida, Queridos, falando em circunstância dessa vida, ontem nós lemos texto do capítulo 11 do Evangelho de João, e nós vimos o momento em que Jesus ressuscitou Lázaro da morte. Lázaro havia ficado doente, Jesus demorou para chegar, ele morreu, e o seu corpo já estava em decomposição no quarto dia, quando Jesus o ressuscitou. E agora no versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 9 em diante, eu quero ler com você. Versículo 9 em diante diz assim: Soube uma numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem aí montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Me chama muita atenção esse texto, porque aquilo que Deus faz em nossas vidas é a maior pregação, é o maior testemunho da presença do próprio Deus e de quem é o próprio Deus. Às vezes, com argumentos, nós tentamos convencer as pessoas da nossa fé. Às vezes, com uma explicação, com uma justificativa, nos colocamos em uma situação de tentar comprovar o que queremos. Veja, os discípulos estavam pregando há muito tempo
E muitos judeus não criam em Jesus. Agora, porém, por meio de um sinal, eles ouvem falar que um morto ressuscitou e que uma numerosa multidão era testemunha disso. E este fato trouxe a eles a fé que lhes faltava na pessoa de Jesus. Contra fatos não há argumentos. O homem estava morto, já estava até fedendo, mas Jesus derrotou a morte. Jesus lhe deu vida. Sabe, eu e você às vezes não precisamos ficar discutindo com as pessoas e tentando provar a nossa fé. Basta contarmos a elas o que Jesus fez em nossas vidas. Que tal você começar a testemunhar para as pessoas? De uma forma sutil, muitas vezes. Contar, olha, sabe o que aconteceu comigo esse ano? Eu estava nessa situação, então eu orei. E Deus me proveu isso, Deus fez aquilo. Eu tenho certeza que você tem um milagre para contar. Eu tenho certeza que Deus já fez algo na sua vida. E se você parar para pensar, Deus fez muito, são muitos milagres. Deus é poderoso. Nós estávamos com uma irmã ali conosco nessa semana, domingo. Ela me procurou para contar o que aconteceu com seu filho. Ela disse, olha, eu vim em um culto aqui, convidado por uma amiga, e o meu filho estava com uma doença e teria que fazer uma cirurgia urgente nos 2 ouvidos. Estava ficando surdo. Havia uma doença, havia um líquido, algo que os médicos disseram que sem cirurgia não se resolveria. Mas minha amiga falou de Jesus e disse que se eu cresce Deus faria algo. E eu vim crendo, eu disse para o médico que não seria necessário cirurgia. E ela veio ao culto, nós oramos, e ela veio então agora nesse domingo contar do milagre. Ela disse que antes de fazer a cirurgia ela pediu um novo exame. E o exame detectou, constatou que o menino não tinha mais nada. Não era necessário cirurgia alguma. E os médicos disseram, olha, eu não sei te explicar. Cientificamente não é possível. Foi muito rápido, foram dias. Mas creia, então, que Deus fez algo. E ela disse que estava conversando com uma amiga essa semana, falando de Deus, semana passada. E ela disse, olha amiga, eu só quero te dizer uma coisa, eu tenho os exames que provam que Deus é real. Porque aquilo que para a medicina teria que ser feita uma cirurgia, Deus fez sem cirurgia. Unicamente por meio da fé. Assim eu creio que você tem um testemunho a contar. Obviamente há pessoas que vão fechar o seu coração. Veja o caso aqui dos líderes religiosos. Quando eles souberam do testemunho da cura, da ressurreição de Lázaro, ao invés de seguir a Cristo, eles decidiram matar o homem que foi curado. Acabar com o testemunho matando o homem. Veja, Jesus traz vida, a falsa religião traz morte. Qual era o interesse dos líderes religiosos em esconder este milagre? Se eles fossem homens de fato tementes a Deus e talvez estivessem apenas enganados na sua convicção, não fariam isso. Mas não, na verdade eles eram homens vis, eles eram homens maus, eles tinham um interesse financeiro, um interesse no poder, na riqueza, e usavam a religião para chegar aonde eles queriam. A verdadeira religião não é assim. A verdadeira religião, ela ouve Deus, mesmo quando Deus fala o que nós não queremos ouvir, porque ali Jesus ele não era bem quisto pelos líderes, primeiro porque ele contrastava com o que eles falavam. Jesus trazia uma palavra de esperança, misericórdia, sim, uma palavra de arrependimento, mas uma palavra de esperança. Além disso, Jesus não cobrava nada pelo que fazia, e além disso, Jesus não era do grupo daqueles homens, mas Jesus denunciava os pecados e erros, falava de uma fé no secreto, não uma fé que se aparece em público, falava de uma fé viva em boas obras e não apenas em aparência. Por isso esses homens não gostavam de Jesus. A questão é o que nós fazemos quando Deus nos manda sinais. Nós tentamos matar os sinais de Deus?
ou nós nos convertemos. Que eu e você possamos não nos calar, sabendo que ainda haverão oposições, haverão pessoas que não vão concordar. Nem todos vão crer no que nós falamos, mas que o nosso testemunho é a pregação mais eficaz de todas. É o nosso testemunho. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu oro nessa sexta-feira pedindo forças novas, ânimo novo, alegria ao coração deste homem, desta mulher. Que o Senhor renove, Senhor, as forças. Que o Senhor ajude aquele, Senhor, que está aguardando baixar as águas para limpar a sua casa. Aquele que precisa recomeçar, Senhor. Aquele que está cansado, desanimado, aquele que está enfermo. Bondoso Deus, toca com a tua mão de poder, opera um milagre. Eu também peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor opere, Deus. Opere com a tua mão de poder em nossos corações e nos ajude a não nos calarmos, a anunciarmos o que o Senhor tem feito, a testemunharmos os milagres que o Senhor já fez em nossa vida, em nossa família, as transformações. O Senhor também nos trouxe da morte para a vida, de uma vida morta, de uma vida de pecado, de impureza, de sujeira. O Senhor já operou tantas coisas, quantas vezes pedimos e o Senhor nos atendeu. Que possamos testemunhar, de tal modo que o mundo possa te conhecer através de nossas vidas. Assim, Senhor, nós cremos, te adoramos e pedimos a tua presença, Jesus, em cada pedacinho desse dia, em cada pedacinho da nossa vida. Anda conosco, sê conosco, nós te amamos e te adoramos. Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Minha amiga, compartilhe o devocional, envie. Tenho certeza que pessoas serão abençoadas e tocadas pela palavra de Deus.